1 Coríntios, capítulo número 15. A partir do versículo de número 50. 1 Coríntios, capítulo número 15. A partir do versículo de número 50. 1 Coríntios, capítulo número 15, a partir do versículo de número 50. Estou dizendo, irmãos, que esse nosso corpo físico não poderá herdar tudo de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhe revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E acontecerá que num instante, um abrir, fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal for transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. A morte, onde está a morte? O seu aguilhão, tragada, pois, foi a morte pela vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, aplica a palavra no coração do teu povo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em menos de meia hora, eu queria falar para vocês um pouco desse texto. E se eu fosse vincular, eu diria o maior segredo que Paulo contou. Meus irmãos, se há uma curiosidade entre os mortais, é saber como será o nosso futuro. Por isso que há uma frase entre os nossos conhecidos católicos que é totalmente equivocada quando eles dizem: quando eu morrer, Deus coloque onde quiser. Paulo aqui mostra que não funciona desta maneira. Ele conta o que ele chama de segredo. E então ele afirma: este corpo que é mortal não pode herdar aquilo que é imortal. E quando eu penso nesse texto, eu começo a imaginar, e não está errado isso, o cuidado de algumas pessoas de forma tão excessiva com o corpo. Não está errado cuidar do corpo, está errado cuidar de forma excessiva. O que é cuidar de forma excessiva? É moldurar o corpo todo por fora. É deixar tudo perfeito naquilo que é visível. É atrair a busca pela perfeição do corpo. E o grande problema é que muitas vezes a maioria das pessoas que buscam a perfeição do corpo esquecem de cuidar do corpo imortal. Tanto aqueles que se encontrarão com Jesus para morar no céu, quanto aqueles que se encontrarão com Jesus para não morar no céu, eles passarão pelo processo de imortalidade. Paulo, contando o segredo, ele afirma que nós seremos transformados. Mas uma transformação em alguém. Eu já assisti a algumas transformações de pessoas e começaram a cuidar dos dentes, depois começaram a cuidar da pele, depois começaram a cuidar do cabelo, depois começaram a cuidar dos olhos, das rugas e tudo mais.
e um mês depois, sinceramente, aquelas pessoas estavam irreconhecíveis, não eram mais aquelas. Ou você não lembra de um programa que passava na TV que se chamava 10 anos mais jovem? E perceba bem, as pessoas ainda hoje têm um cuidado excessivo com o corpo, ainda hoje tem um cuidado extremo com o corpo. Tem alguns que não, tem um total abandono ao corpo, o que está extremamente errado, enquanto outros têm um cuidado excessivo. Eu conheço pessoas que nunca tomaram Coca-Cola, porque descobriram logo cedo que fazem mal ao corpo. Eu conheço outros que nunca fumaram, porque souberam logo cedo que fazem mal ao corpo. Também conheço outras que cuidam do corpo até hoje. Não faltam um dia em academia, cuidando do corpo. Está errado, não está. Estou falando do excesso. Mas, todavia, a imortalidade é o que conta na vida do homem, porque essa casca chamada carne, chamada corpo, vai se acabar. Eu já falei aqui que se você for a um cemitério, você vai encontrar a diferença de um corpo enterrado há 3 meses, você vai encontrar a diferença de um corpo enterrado há 6 meses, você vai encontrar a diferença de um corpo enterrado há 1 ano, de 5 anos, de 7 anos, de 9 anos e de 15 anos. São absurdamente descomunais o desgaste que a terra dá ao corpo humano depois que morre. Ei, depois que a vida vai embora do corpo, depois que o fogo some, se nós não estivermos revestidos da imortalidade, quando passarmos daqui para outra vida, a coisa está complicada. Todavia, porém, o segredo que Paulo revela, ele diz: eu revelo um segredo, versículo 51, maravilhoso. Nem todos nós dormiremos, mas todos passaremos por uma metamorfose, uma transformação. Ei, entenda, esta tarde, este dia, este sábado, pode começar a minha, a sua, nossa transformação. Essa transformação é de vida, essa transformação é das palavras, essa transformação é das nossas práticas, essa transformação é da nossa postura, mas essa transformação também pode ser no nosso corpo. O crente que não é transformado aqui, não será transformado lá. O crente que não é transformado aqui, não será modificado lá. O crente que não é transformado aqui, não passará pela metamorfose lá. Todavia, porém, todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, não ficarão neste corpo, não ficarão nesta terra, não herdarão esta terra aqui, mas herdarão a terra prometida, como está contido nas Escrituras Sagradas. Paulo nos ensinando de forma linda. Ele diz, a partir do versículo 52, acontecerá que no instante de 3 milésimos de segundo, um som como o som da última trombeta, e aqueles que morreram em Cristo serão privilegiados, porque ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo encontrarão com Jesus primeiro, aliás, ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos. Ei, o Cristo que morreu, o Cristo que veio, o Cristo que padeceu, que pisou nessa terra, não voltará a pisar nesta que nós estamos pisando. A Bíblia é clara em dizer que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ei, a trombeta vai tocar, o som vai soar, o céu vai se abrir e a igreja vai encontrar com Jesus. Eu estava dizendo outro dia em 7 casas, eu estava dizendo que a mesma ansiedade que a noiva tem de encontrar com o noivo, o noivo tem de encontrar com a noiva. Imagino eu, conjecturo eu, que Jesus está na expectativa. Eu morri pela minha noiva, eu padeci pela minha noiva, eu paguei o preço pela minha noiva. O amigo da noiva também está esperando este dia, onde entregará a igreja ao noivo, a igreja a Jesus, a igreja a Cristo. Para quê, pastor? Para o banquete que nos espera, o banquete eterno, o banquete maravilhoso, o banquete que nós seremos servidos por Cristo. Mas primeiro teremos que passar pela transformação deste corpo. Nada que você tem aqui hoje, nada, absolutamente nada, a não ser o Espírito, é o que interessa para se encontrar com Jesus. E eu já
estive numa funerária. Eles passam pelo menos 1 hora fazendo um preparo absurdo do corpo que morreu. Eles fazem a barba, eles cortam o cabelo do cadáver. Eles, se tiver bigode, eles fazem o bigode. Se for, tem alguns homens que colocam até uma certa maquiagem para deixar uma fisionomia mais formidável do defunto, para que quem vá visitar o funeral veja um visual mais elegante do defunto. Mas, todavia, porém, não resolve, não adianta, não é importante. Se esse corpo não tiver confessado Jesus como Salvador com a sua boca, entregado o seu coração ao Cristo Redentor do universo. Amados irmãos, é interessante perceber que Paulo diz no versículo 54, então o nosso corpo que é mortal tiver revestido e transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: tragada foi a morte pela vitória. E há uma guerra contínua, há uma guerra frequente entre a carne e o Espírito, entre o Espírito e a carne. A carne quer levar a sua alma para o inferno, o Espírito quer levar você para o céu, para Deus. Todavia, depende da nossa escolha. Mas esta tarde eu quero crer e acreditar que se nós que estamos aqui esta tarde acreditarmos e cremos na palavra de Deus, quem vai vencer essa batalha entre o corpo e o Espírito, entre a carne e o Espírito, vai se cumprir o que Paulo disse, que está escrito nas Escrituras: tragada foi a morte, tragada foi o diabo, tragado foi o inimigo, os demônios, tragada foi a morte. Por quê? Pela vitória. Pois graças a Deus, disse Paulo, que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Só receberá a vitória aqueles que forem transformados, só receberá a vitória aqueles que se tornarem imortais a favor de Cristo, só receberão a vitória aqueles que vencerem a morte, o diabo, o pecado e o inferno, só receberão a vitória aqueles que confessarem Jesus como Salvador, só receberão a vitória aqueles que entregarem o seu coração para Cristo. Mas vai entregar sem pedir de volta, vai entregar sem pedir devolução, vai entregar sem reservas. Entregue o seu coração a Jesus e não queira o de volta. Por quê? Porque se o seu coração entregue a Jesus, você vai vencer a morte, vai virar corpo imortal e vai receber um novo corpo para se encontrar com Cristo Jesus. Meus amados irmãos, essa palavra rapidíssima que eu estou entregando, eu não vou falar o capítulo todo, porque senão a gente vai até 7 horas. O pecado, diz o 56, o agulhão da morte, que nos fere a lei e torna o pecado mais forte. É Paulo disse aqui, irmão Adão, que conforme quanto mais eu peco, mais forte eu dou permissividade para Satanás operar na minha vida. Quanto mais eu peco, mais eu dou permissividade para a minha vida no mundo espiritual se complicar. Quanto mais eu peco, mais eu dou permissividade para me distanciar de Deus. E nos caminhos de Deus, na vida que vivemos, não tem meio termo. Se você se aproxima do claro, você se afasta do escuro. Todavia, se você se aproxima do escuro, você se afasta do claro. Não tem meio termo. Se você se aproxima do diabo, você se afasta de Deus. Todavia, se você se aproxima de Deus, você se afasta do diabo. Não tem meio termo. O que Paulo estava dizendo aqui, não podemos deixar o pecado mais forte no nosso corpo, mas podemos enfraquecer a carne, modificar a carne e permitir que o Espírito domine a nossa mente, a nossa vontade, os nossos olhos, o nosso coração, o nosso paladar, a nossa audição, que o Espírito domine o nosso corpo por completo. E se nós permitirmos isto, teremos o corpo transformado pela imutabilidade. Como é isto, pastor? Teremos o corpo que Jesus quer que nós teremos para se encontrar com eles. Vestes limpas, mãos limpas,
cabeça limpa, língua limpa, olhos limpos, ouvidos limpos, pés limpos. Como é que eu mantenho a minha boca limpa? Com a palavra de Deus na boca. Como é que eu mantenho as minhas mãos limpas? Meditando na palavra de Deus, se afastando do pecado. Como é que eu mantenho os meus olhos limpos? Olhando para aquilo que a Bíblia manda olhar, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Como é que eu me mantenho firme no Evangelho? Me afastando totalmente daquilo que Deus não se agrada, não gosta e não quer. O que é que eu faço, pastor, para mim permanecer fiel? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Todavia, porém, meus irmãos, Paulo, próximo ao fim do capítulo número 15, ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou encerrando. Que Paulo está dizendo, é o que a receita do segredo que ele contou, o que vai fazer a mim e a você ficar com o corpo imortal, receber a imortalidade para encontrar com Cristo. É graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é claro e evidente que a Bíblia está dizendo que quem vai vencer o pecado não é a força do meu braço. Quem vai vencer o pecado não é a força da minha vontade. Quem vai vencer o pecado não é só apenas a força do meu querer, mas aí eu permitir que Cristo entre, faça morada, faça limpeza, faça transformação, faça modificação, e a partir desse momento que eu dou carta branca para Cristo morar na minha vida, Ele me dá autoridade, poder e ousadia para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer o inferno, para vencer Satanás. Você não pode sozinho, você não consegue sozinho, você nunca vai vencer o mundo sozinho, mas se você esta tarde relugar a Cristo Jesus nosso Senhor, você sairá daqui vencedor, você sairá daqui mais que vencedor. Por quê? Porque quem vai dominar o seu corpo, o seu pensamento, a sua voz, os seus braços, suas pernas, para onde você vai, de onde você vem, aonde você chega, é o Espírito, é Jesus Cristo, é Deus. O sangue de Jesus vai lavar, vai purificar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua rotina, vai mudar você de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. A mudança que as pessoas costumam fazer é de fora para dentro. A maquiagem faz mudança, de fora para dentro. A limpo faz mudança, de fora para dentro. Qualquer tratamento facial, e nós conhecemos uma doutora especialista nisso, faz mudança, de fora para dentro. Qualquer modificação que você vai fazer e algum tratamento estético vai melhorar você, de fora para dentro. E o que eu costumo dizer, as pessoas querem deixar o corpo mais bonito. É uma tradição que as pessoas têm e acabam enfeiurando o seu corpo. Como assim, pastor? Eu conheço uma menina, o nome dela é Roberta, uma menina elegante. Hoje ela tem no corpo mais de 40 tatuagens. O corpo dela parece um mapa. É marca daqui, é marca dali, é marca de lá, é marca em cima, é marca embaixo, é marca de lado, é marca na cabeça, é marca no pescoço, é marca atrás, é marca na frente. E é uma fortuna para tirar algumas tatuagens que ela fez e se arrependeu. É uma grana absurda. Para pagar uma tatuagem pequena, na época, ela ia gastar mais de 5.000 reais. Aí o corpo dela é meio difícil ficar do jeito que era antes, a não ser que passe por um tratamento caro e difícil a laser. Mas o sangue de Jesus, ele é o único detergente que a gente conhece, que quando passa, apaga, que quando passa, limpa, que quando passa, purifica, que quando passa, ele deixa transformado, que quando passa,
lhe faz nova criatura, que quando passa, tira toda a mancha, que quando passa, deixa você diferente. Deixe que o detergente de Jesus, que através do seu sangue, lhe deixe transformado, puro, modificado e diferente. Deixe. Por que deixe? Porque só assim você vai receber um corpo glorioso, transformado, modificado. A gente é informado outros dias atrás, o Senhor que morava aqui foi morto. Você tem a certeza absoluta, ele não esperava morrer no dia que morreu. Absoluta certeza, ele não queria morrer no dia que morreu. Mas a morte, quando bate na porta, ela não quer saber se você é branco, preto, rico, pobre. Ela não quer saber se você é assim ou assado. Ela chega e leva. Mas se eu confesso Jesus como Salvador em vida, quando eu morro, eu recebo esse corpo glorioso. Todavia, se eu não confesso ele em vida, quando eu morro, eu costumo dizer que eu pego o elevador descendo, e ali onde eu estarei, a Bíblia diz: o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ei, quando o homem sem Cristo morre, ele é classificado como bicho. Porém, quando o homem e a mulher com Cristo morre, ele é classificado como anjo. Ele é classificado como aquele que vai receber um corpo glorioso, imortal, onde a morte nunca mais vai o alcançar, onde a morte nunca mais vai o castigar, onde a morte nunca mais vai o derrubar. Por quê? Porque o corpo imortal, o ferrugem não pega, a morte não pega, nada pega o corpo daquele que confessou Jesus como Salvador e recebeu um novo corpo chamado corpo glorioso. Aprendamos nós com o segredo de Paulo, que este corpo imortal é o que eu e você precisamos receber. Mas para isso precisamos vencer o pecado, como já disse no início, não com as nossas forças, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória sobre o pecado, sobre o vício, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre a mentira, sobre a calúnia, sobre toda a desgraça. Ei, você pode ter vitória, você pode conseguir conquistar a vitória. Por quê, pastor? Por Jesus nosso Senhor. Confesse Ele, aceite Ele, entregue a vida a Ele e você viverá um novo tempo na sua vida. Hoje é a tarde, hoje é o dia, hoje é o sábado, hoje é a hora, hoje é o momento de você decidir a sua vida por Cristo e transformar você, através desse passo, a sua vida, hoje no vício, hoje no álcool, hoje em algum tipo de droga, e hoje mesmo, se você decidir numa vida diferente, numa vida mudada, numa vida regrada, vivendo para Cristo Jesus. Quem vive para Ele, vive diferente. Quem vive para Ele, tem uma vida diferente. Quem vive para Ele, tem uma boca diferente. Quem vive para Ele, age diferente. Quem vive para Ele, não faz certas coisas. Quem vive para Ele, pensa nele, ama Ele, adora Ele, canta para Ele, exalta Ele, porque Ele toma conta das nossas vidas. Amém? Vou encerrar convidando os irmãos para que nós possamos orar. Senhor, vai ficar sentado, irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome. Que a tua palavra possa fazer o efeito que nós precisamos, Senhor. Pai, que Rosa Luxemburgo possa desejar receber esse corpo glorioso, onde a morte não o vencerá. Pai, em nome de Jesus, que nós que estivemos aqui participando deste culto, Senhor, amanhã possamos estar para te adorar, para te servir, para te cultuar, para dizer que o Senhor é bom, que a sua vontade dura para sempre. Senhor, toca em corações, toca em vidas, toque, Senhor, para que essas pessoas se voltem para ti e não sejam tragadas pelo diabo. Pai, em nome de Jesus, nos dá um término de dia vitorioso, cheio da tua bênção, cheio do teu milagre, cheio de vitória, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção, salvação e do Espírito Santo, seja com você, sua casa, sua família, seu endereço, em nome de Jesus. E você diz, você diz, Deus abençoe. Até amanhã, aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Filha, vem buscar a sandália. Venha pegar a sandália. Irmão Adão, irmão Adão.